As profecias bíblicas são tão ousadas que anunciaram a queda de grandes impérios, e tão específicas que previram até detalhes da vida de Jesus. Pois é, elas se cumpriram exatamente como Deus disse. E neste vídeo você vai ver cada uma delas provando que a palavra de Deus nunca falha. Profecia sobre nações. Nínive, a capital da Assíria, era gigante, cercada por muralhas imensas. Talvez seus moradores imaginassem que ninguém derrubaria aquilo. Mas Deus levantou o profeta Naum, que declarou: "Ai da cidade sanguinária! Ela está toda cheia de mentiras e de roubo. Não cessa de se arrebatar presa. E como inundação transbordante, acabará de uma vez com seu lugar." E em 612 a.C., medos e babilônios invadiram a cidade. Nínive virou pó. Hoje, só restam ruínas no deserto que confirmam a precisão da profecia. Babilônia foi um dos centros do mundo antigo. Era famosa pelos jardins suspensos, mas Isaías e Jeremias profetizaram sua queda. Babilônia, a joia do esplendor dos caldeus, será como quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Caiu Babilônia e quebrado estão todos os ídolos dos seus deuses. E em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, entrou e tomou a cidade quase sem luta, cumprindo as profecias. Nunca mais Babilônia voltou a ser o que era. Tiro era uma cidade portuária riquíssima, com muralhas que tocavam o mar. Mas Ezequiel anunciou: "Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu rasparei seu solo até torná-lo como rocha bruta. Será apenas uma rocha no mar, um lugar para os pescadores estenderem suas redes. Pois eu falei, diz o Senhor soberano, Tiro se tornará presa de muitas nações." Séculos depois, em 332 a.C., Alexandre o Grande destruiu Tiro e lançou seus destroços no mar para alcançar os que haviam fugido para a ilha, exatamente como estava escrito. Edom, Moabe e Amon, os vizinhos de Israel, também foram julgados. Jeremias declarou: "Por isso, eis que vem dias em que farei desaparecer de Moabe o clamor de alegria. Assim diz o Senhor acerca dos filhos de Amon: acaso Israel não tem filhos? Eis que dias vêm em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon um alarido de guerra." Ezequiel também anunciou o fim contra Edom. "Estenderei a minha mão contra Edom e farei grande vingança." Tudo isso já se cumpriu. Hoje, esses povos não existem mais como nações. Deus também revelou ao profeta Daniel o destino de grandes impérios. Uma estátua imensa em sonho, Daniel capítulo 2, e 4 animais em visão, no capítulo 7, simbolizaram o que viria. E tudo aconteceu exatamente como Deus disse. Daniel explicou ao rei Nabucodonosor: "Tu, ó rei, és rei dos reis, tu és a cabeça de ouro." Babilônia era o império do ouro, cheio de glória e arrogância. Na visão dos animais, apareceu como um leão com asas de águia. Parecia invencível, mas Daniel também anunciou que outro reino viria depois. E em 539 a.C., a cabeça de ouro caiu diante dos medos e persas. O segundo reino foi descrito como o peito e os braços de prata. Na visão, ele surge como um urso levantado de um lado, trazendo 3 costelas na boca, símbolo de conquistas brutais. Esse império unia 2 povos, medos e persas. Foi poderoso, mas não eterno. Em 331 a.C., Alexandre o Grande, da Grécia, esmagou seu domínio. O terceiro império foi representado pelo ventre e coxas de bronze. Em Daniel 7 aparece como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, veloz e dividido. Perfeita descrição da conquista relâmpago de Alexandre, que em poucos anos dominou o mundo conhecido. Após sua morte, o império foi dividido entre seus 4 generais, exatamente como a profecia indicava. Por fim, Daniel viu o império mais assustador de todos. O quarto reino será forte como ferro, despedaçará e esmiuçará todas as coisas. Na estátua eram as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. No capítulo 7, era um animal terrível, espantoso e muito forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Este foi o Império Romano, brutal, expansivo e duradouro. Foi sob Roma que Cristo nasceu, viveu e foi crucificado, cumprindo a plenitude dos tempos. Mas a profecia não termina com os homens. Daniel viu uma pedra cortada sem mãos humanas que atingiu os pés da estátua e destruiu todos os reinos. Esse é o reino de Deus inaugurado em Cristo, que um dia se manifestará plenamente. Todos os impérios humanos passam, mas o governo do Senhor é eterno.
Agora profecias que se cumpriram a respeito de Israel. Cativeiro da Babilônia. Séculos antes, os profetas já haviam alertado: se o povo se afastasse de Deus, seria levado para o exílio. Isaías advertiu o rei Ezequias: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, e até mesmo teus filhos serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ninguém acreditava. Jerusalém parecia segura, o templo estava lá, mas em 586 a.C., Nabucodonosor invadiu, destruiu a cidade, incendiou o templo e levou o povo cativo, exatamente como Deus havia dito. Mas Deus também havia prometido esperança. Jeremias escreveu: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E não falhou. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou Babilônia e decretou o retorno dos judeus. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor. 70 anos depois da destruição, o povo voltou, o templo foi reconstruído e Israel recomeçou. Jesus também profetizou sobre Israel. Ele olhou para o templo e disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parecia impossível. O templo de Herodes era imenso e majestoso, mas em 70 depois de Cristo, Tito, general romano, cercou Jerusalém, matou milhares e destruiu completamente o templo. Até hoje só resta um muro ocidental, lembrança viva da precisão dessa profecia. Moisés também já tinha advertido Israel séculos antes: o Senhor te espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra a outra. Acredita-se que em parte isso se cumpriu com o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, mas muitos intérpretes entendem que o cumprimento mais amplo e definitivo ocorreu com a dispersão promovida por Roma. Primeiro, em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, depois, em 135, após a revolta de Bar Coba, quando os judeus foram proibidos de permanecer em Jerusalém e espalhados por todo o Império Romano. Agora vamos para as profecias que se cumpriram sobre o Messias, Jesus. Nenhuma profecia é mais importante do que as que apontam para o Messias. O Antigo Testamento foi como um mapa, cheio de sinais que indicavam quem seria o Salvador. E no Novo Testamento, cada uma dessas palavras se cumpre em Jesus de Nazaré. Primeiro, o local do nascimento. Miqueias anunciou que o Messias viria de Belém, uma vila pequena demais para ser lembrada. Séculos depois, Mateus registra que Jesus nasceu justamente em Belém da Judéia. Isso não foi por acaso, foi o cumprimento literal da profecia. Depois, o modo do nascimento. Isaías declarou: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E Mateus relata que Maria, sem ter conhecido o homem, concebeu pelo Espírito Santo para que se cumprisse essa promessa. Jesus não nasceu por meios naturais, mas por intervenção divina. Outra profecia fundamental: o Messias seria descendente de Davi. Jeremias falou de um renovo justo que se levantaria da linhagem de Davi. E Mateus abre seu evangelho com a genealogia: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A linhagem real foi preservada até ele. Isaías também profetizou que um menino nasceria trazendo sobre si o governo e seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os evangelhos apresentam Jesus como esse filho prometido, o rei que veio para estabelecer um reino sem fim. Isaías também descreveu a missão do ungido: trazer boas novas, curar os quebrantados e libertar os cativos. Quando Jesus leu esse texto na sinagoga de Nazaré, ele disse: hoje se cumpriu esta profecia. Ou seja, ele próprio se apresentou como cumprimento daquela profecia. A entrada triunfal em Jerusalém também estava registrada. Zacarias anunciou que o rei viria humilde, montado em um jumento. E Mateus relata que quando Jesus entrou na cidade, as multidões o receberam com ramos e gritos de hosana, cumprindo o que havia sido dito pelo profeta. Outro detalhe impressionante foi a traição. Zacarias havia falado de 30 moedas de prata que seriam lançadas no templo. Judas vendeu Jesus exatamente por esse preço. E depois o dinheiro foi usado para comprar o campo do oleiro, como Mateus registra. Profecia cumprida nos mínimos detalhes. E chegamos a um dos textos mais profundos, Isaías 53. Aqui o profeta descreveu alguém que seria desprezado, rejeitado, traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isso se cumpre de forma exata na morte de Cristo. Ele foi contado entre os transgressores, carregou sobre si o castigo que nos traz a paz e morreu não como Marte humano, mas como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Novo Testamento ecoa isso claramente. Pedro diz que Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
Por fim, o clímax, a ressurreição. Salmo 16:10 já dizia que o santo não veria corrupção. E em Pentecostes, Pedro explica que Davi não falava de si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, mas de Cristo, cuja ressurreição confirmou a vitória sobre a morte. Essas não são coincidências, são centenas de anos de promessas que convergem em uma pessoa só, Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido, a prova de que Deus cumpre cada detalhe da sua palavra. E se você lembrou de mais alguma profecia bíblica que já se cumpriu, deixa ela registrada aqui nos comentários. Agora, se você tem interesse de também aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica, também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima.